Como presidente e fundadora da Associação Amareva, e a Amareva, eu defino um bocadinho muito de aprender a amar o que nós somos desde a infância, mais ou menos isso que faz, mas sobre a Amareva vocês poderão fazer, depois poderemos falar depois. Um, e também num outro contexto, e neste contexto eu aprendi que, por exemplo, dentro da associação nós fazemos sensibilização, formação e capacitação. Capacitação, quando nós estamos a trabalhar com crianças e quando estamos a falar destas coisas, tem que ter um mentor, o pai é um mentor, o professor é um mentor, e acho que há coisas que a mentoria nos pode ajudar, porque desde sempre, eu sou professora há quase 30 anos e sempre ouvi a questão de ser tutora, ou de ser mentora, ou ser não sei o quê, mas, e dizem aos professores para serem, mas nunca ninguém explicou o que é isto de ser mentora, o que é isto de ser tutor, como é que fazemos isto? E para saber essas respostas, eu entrei há 3 anos, 4 anos, já nem sei, na Rede Global de Mentores. Foi na Rede Global de Mentores que eu aprendi, é na Rede Global de Mentores que eu tenho o meu apoio, é na Rede Global de Mentores que acabei por fazer a formação, acabei por fazer fóruns em que primeiro eu achava que o tema era a igualdade de género e que o problema tinha a ver isto, e a dada altura fiz vários fóruns com pessoas de todo o mundo e fui conhecendo algumas coisas, depois levei um painel de igualdade de género a Buenos Aires e acabo por ser distinguida por esse trabalho e, ah, e acabei por fazer mais, acabei por me formar na Rede Global de Mentores. Neste momento, para além das certificações todas que existem, ainda sou teacher mentora e sou a vice-presidente pela Europa da Rede Global de Mentores, mas hoje temos aqui o privilégio para nos falar um bocadinho da Rede Global de Mentores, assim sem chatear, é só para fazer uma pequena introdução, vai falar em espanhol, eu sei que é mais difícil para ele entender-nos a nós do que espero que falar espanhol que não seja. E temos o Rafael Hernandes, que é o presidente, neste momento, o presidente da Rede Global de Mentores, que nos vai falar um bocadinho e que vai falar um bocadinho só para também ver validar, porque vocês também, alguns também não me conhecem, conhecem a Fernanda, mas a Fernanda, enquanto qual é o meu mérito ou não, ou desmérito para fazer este tipo de atividades. Rafael, graças por tu presencia. ¿Nos puedes decir algo? Entonces, Gracias, un cordial saludo para todos. Voy a hablar despacio para que puedan entender. Me alegra mucho estar aquí, gracias a Fernanda, como ella mismo lo dijo, es la vicepresidenta de la Red Global de Mentores para Europa, y Antonio Guimaraes, el director regional para Portugal. Así que estamos aquí con dos de las autoridades importantes de la Red Global en esta zona del mundo. La red es una organización sin ánimo de lucro. Tenemos cerca de 5.000 miembros en más de 42 países alrededor del mundo. Y nuestra misión es promover el ejercicio de la mentoría. Yo llevo más de 40 años acompañando personas como terapeuta, profesor, facilitador, consultor. Y me he encontrado con la mentoría desde el año 2015, que inicié toda la formación en las diferentes áreas de la mentoría, y creo que es el mejor hallazgo que he encontrado en mi vida a nivel profesional. Y voy a decirles dos ideas de por qué, y luego Fernanda les contará más detalles. Primero, porque la mentoría es una disciplina para todas las profesiones. Podemos tener mentores médicos, ingenieros, maestros, abogados. Podemos tener todos los oficios o profesiones del mundo pueden ser mentores. Todos tenemos un mentor dentro de nosotros. Y alguien podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué todos podemos ser mentores? Y aquí viene la segunda idea. Porque la mentoría es la disciplina de las experiencias compartidas. Es decir, toda persona, todos hemos tenido y tenemos muchas experiencias en la vida, y algunas de ellas nos han formado en nuestro carácter,
personalidad, no solo en lo profesional, también en lo personal. Y esa experiencia pudo haber sido quizás cumbre, una experiencia que cambió nuestra vida o fue un momento de un gran aprendizaje producto de la intensidad de la experiencia. Entonces, de esa experiencia podemos ser mentores por una sencilla razón, ya lo vivimos. La mentoría no viene de transmitir conocimiento o información, sino sabiduría. Y la sabiduría proviene de la experiencia que se ha hecho consciente, que la hemos procesado y la podemos entregar a los mentorados. Entonces, mentoría, disciplina para todas las profesiones. Qué bueno que este mundo esté lleno de mentores. Qué bueno que en las escuelas, las empresas, las universidades, en el gobierno, en todos los sectores de la economía haya mentores, porque es la disciplina que va a acompañar a los seres humanos en los próximos años. La inteligencia artificial puede darnos información, pero jamás nos dará ni experiencias ni amor. La mentoría se trata de un acompañamiento humano, de cercanía, de abrazar al otro. Así que por eso es tan importante la disciplina. Quería dar ese mensaje, agradecer a Fernanda esta invitación y bueno, desearles que compartan mucho acerca de este tema. Gracias, gracias. Gracias, Rafael, por tu presencia. No sé si alguien quiere hacerte alguna pregunta o alguna observación. Adelante. Que o Rafael depois vai ter que se ausentar. Esteve aqui só para nos dar aqui as boas-vindas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Entenderam tudo? Eu apenas dizer que foi uma explicação tão clara que até agora ainda não tinha ouvido sobre o que era isto da mentoria. E de facto parece-me, até eu já me revejo como mentor, pela experiência que de facto cada um de nós tem, cada um na sua conta, peso e medida, mas de facto temos todos alguma coisa para ensinar ou para transmitir ou para partilhar. E de facto essa explicação que deu, que foi tão clara, e simples, mas objetiva, de facto, faz-me pensar que aquilo que eu ouvia de mentoria, que era assim uma coisa transcendental de alguém que precisa ter muitos anos de experiência do que é ser mentor para poder transmitir isso. E é uma coisa tão simples, afinal. Às vezes temos esta tendência para classificar as coisas com nomes muito grandes e isso às vezes afasta-nos da compreensão do que é, porque pensamos que é uma coisa muito difícil de conseguir. E eu própria achava que ser mentor precisava de grande formação, de muitas horas de formação, e com certeza precisa, mas a base está lá, em todos nós. Foi isso que eu entendi das palavras do professor Rafael, penso eu, não sei, mas obrigada pela explicação. Muchas gracias. En realidad no es una disciplina compleja, porque parte del ser, no tanto de la mente, del saber. Y cuando nosotros conectamos con aquello que somos, encontramos cómo acompañar a otra persona. La mentoría, voy a agregar una idea más, es una disciplina de acompañamiento. Hay muchas, el coaching, el terapeuta, el maestro, el facilitador, el consultor, pero la gran diferencia es que el mentor da de lo que ya vivió. Él no da de lo que leyó en los libros. Él acompaña porque ya vivió la experiencia que su mentorado está viviendo. Por eso puede hablar con sabiduría, con propiedad y decir, yo ya lo viví, te voy a contar yo qué hice. Y ahí es donde el mentorado aprovecha la sabiduría del mentor. Por eso todos somos mentores en potencia. Gracias. Gracias, mi querido Rafael, gracias por este espacio y seguimos juntos trabajando en esto que es eh, llevar la mentoría lo más lejos posible
y dándole la red global de mentores, una de las cosas que hace es unificar conceptos. O sea, ¿ves? Este también es un punto de que hablemos todos la misma lenguaje y que la mentoría sea igual en Colombia, no Brasil, en Portugal, y que tengamos una unificación de conceptos, porque para saber de qué estamos realmente hablando. ¿Es cierto, Rafael? Boa noite. Já, obrigado. Bom, e o desafio, pronto, aqui temos, estamos aqui algumas pessoas e que pedia colaboração e que fizeram amavelmente. Agora estava a ver que o António Guimarães acabou por. Está aqui, deve estar, devia ter caído. Alguns, pronto. Há pessoas que estão aqui amavelmente que já sabem que para também contribuir e também ajudar-me nisto que é a explicação, dizer que isto não é uma formação, não pretende ser formação, nada disso, é só uma sensibilização. Por isso, hoje o grande tema é o que é isto de mentoria e em que é que me pode ajudar. E o meu foco na apresentação é todos aqui ou somos pais, ou somos professores, ou somos educadores. Por isso, hoje eu não vou pôr o foco, porque a mentoria, tal como disse o Rafael Hernandes, pode ser em várias áreas. No entanto, eu acho que, de acordo com o público que está aqui hoje, eu hoje vou focar um bocadinho como nós, cada um de nós, sermos mentores e sermos mentores. E já nem sequer vou falar na experiência profissional, mas vamos falar como é que nós somos mentores enquanto professor, ou como é que podemos ser enquanto professores, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto ser humano. Porque às vezes nós também achamos que só se pode ser mentor se for, ou fala-se muito em liderança, ou fala-se muito, e ligamos tudo muito ao mundo empresarial. Só que o mundo empresarial é feito de pessoas. E nós esquecemos essa pequenina parte. E se não cuidarmos das pessoas, onde é que vai as empresas? Também não vão e começamos até a ter problemas de relacionamentos nas empresas, ou de isolamento, ou de não partilha, ou de liderança, ou de não respeitar hierarquias. Por exemplo, na escola nós vemos a dificuldade, ou pelo menos eu sinto, ou não sei se é comigo ou se é de geral, até a dificuldade em os alunos respeitarem a autoridade do professor, por exemplo, e estas dificuldades todas é porque, por isso é que eu acho que primeiro, e hoje o foco é sensibilização para ficarem um bocadinho a saber, dentro daquilo que é o conceito da Rede Global de Mentores, dentro daquilo que é aquilo que eu acredito que é necessário, e que é se nós pusermos em prática, nós percebemos onde é que temos a nossa mentoria, onde é que nós podemos transmitir, mas como fazer? Porque temos um outro ser humano à nossa frente e também não importa, eu posso ter experiência, muita, porque tenho muitos anos, por exemplo, as pessoas acham que têm muita experiência porque têm muitos anos, mas depois vou continuar a repetir a mesma coisa de sempre. E dizia, por exemplo, havia uma pessoa, e agora começámos a contar uma história pequena, que algumas pessoas se calhar já me ouviram, porque eu já disse várias vezes, mas havia uma senhora que sempre que cozinhava o peixe cortava-lhe o rabo, uma parte que até. E então, passado um tempo, a filha pergunta-lhe, mas por que cortas? Eu não sei, que a minha mãe já cortava. E depois foi perguntar à mãe, até porque é que cortavas? Porque ela já cortava. Então, e no fim, foi perguntar, foi a uma geração passada e disse até, então, porque é que cortava? Cortava porque não cabia na panela. Por isso, às vezes, o ter experiência, o continuares a repetir, o continuar a fazer, nem sempre eh, nem sempre é pelas maneiras certas. Também temos que ter esta capacidade de, quando eu sou mentor e quando transmito, tenho que saber de onde é que vem a informação, de que forma eu aprendi, de que forma a passei. Por isso, primeiro vou começar aqui só antes, voltando um bocadinho atrás, o único que não se apresentou e que entrou agora foi o André Lourenço, o meu querido André Lourenço. Eu chamo meu querido a toda a gente porque praticamente eu conheço as pessoas todas, felizmente,
sou uma felizarda. Por isso é que eu digo felizmente as pessoas que. E o André é presidente de uma, além de outras coisas, está aqui, se calhar, como presidente de uma associação de pais, também interessado nestas coisas de mentoria, certo, André? Sim, dizer que sou só presidente da Associação de Pais é uma simpatia tua, não é? Porque estamos envolvidos numa data de coisas, porque o objetivo também aqui é tentar perceber como é que podemos criar não, ensinar melhores adultos, não é? Eu aqui na Associação de Pais apanho as duas vertentes. Pois como também a minha esposa é educadora de infância, acabo por perceber também a perspectiva dos professores. E há aqui várias nuances que é preciso encontrar pontos de união e pontos comuns para depois também melhor conseguirmos deixar pequenas sementes nas nossas crianças para depois aquilo germinar bem, tanto para o lado daquilo que é os resultados académicos, não é? Mas também para o lado daquilo que é alguma educação que tem que vir de casa e por isto os pais também têm que ser educados, porque existe uma tendência cada vez mais dos pais de escudarem na escola e nas ocupações de tempos livres e de responsabilizarem-se um pouco, mas depois são os primeiros a cobrar aos professores. E é esta vertente aqui equilibrada que nós queremos estudar a melhor forma e daí estar aqui para também dar um apoio à Fernanda e ver de que forma é que vamos trabalhar depois em conjunto. Obrigado, Fernando. Obrigada, André. Pronto, então dizer para já que estou a programar, estão programadas neste momento, estou a programar, pelo menos na minha cabeça, e estão todos convidados. Na próxima terça, nesta terça-feira, a questão é mentoria, o que é e como pode ser útil no meu dia a dia, por isso vamos falar da mentoria e de como pode, no contexto pessoal nosso, não é no contexto empresarial, é no nosso contexto. Na segunda sessão, na próxima terça-feira, vamos falar do ser humano, porque quando estamos a falar de mentoria, estamos a falar de mentorear outra pessoa, por isso o ser humano, por isso como é que eu consigo falar com com o ser humano, como é que me relaciono com outra pessoa, com as dores das outras pessoas e como é que eu entendo para que não criar. Por isso, a segunda sessão é mais ou menos isto, como é que é o ser humano e como é que me relaciono. E mas não vou explicar, tem que ficar curiosos, não vou explicar hoje. E numa terceira sessão estava a falar, aqui falou o Emanuel e o Francisco acho que também tem muito interesse, é como é que nós transformamos o nosso conhecimento empírico, a nossa experiência, aquilo que temos, num modelo de mentoria transferível. Ou seja, não basta também só ter a experiência. Também temos que saber passá-la ao outro, também saber transferi-la e como é que isso se faz. Por isso, estas três sessões, como eu digo, não é formação, é só sensibilização. A formação temos na Rede Global de Mentores, temos a formação e poderemos pensar, depois quem estiver interessado, conversaremos sobre isso, mas eu aqui não estou a vender nada. Estou a sensibilizar porque eu acho que cada vez mais é importante termos esta consciência para já, e a consciência começa em cada um de nós. António Guimarães, há bocado eu ia lhe dizer qualquer coisa e perdeu-se aqui perdemos-nos aqui na. Pronto, por isso, eh, se eu tenho a responsabilidade da Europa, o António Guimarães é aqui a responsabilidade um bocadinho mais, é o meu ajudante aqui na parte de Portugal e quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu disse sobre aquilo que eu disse? Rigorosamente nada, porque quando sai da boca de uma mentora de mentores, está completo. Dizer só que tive aqui uma pequeno desafio técnico e de repente desligou-se o computador e, portanto, cá estou de novo. E contar naturalmente aquilo que quero necessariamente aproveitar este momento é de felicitar cada um, uns com paraquedas, outros com paraquedas, mas o interessante é este apelo ao nível da nossa essência que captamos às vezes nem palavras são, mas a verdade é que quando damos conta estamos juntos em algum evento, não é? E são estas constatações que nós, no caso concreto da formação, que a RGM disponibiliza aos diferentes níveis,
nos vai ajudando. Por isso, tivemos aqui a presença do nosso Presidente a deixar aquilo que é fundamental, é que dentro de cada um de nós há um mentor que espera que seja libertado, que precisamos de libertar. É absolutamente transversal, qualquer atividade do ser humano necessita acomodar para respirar dentro de qualquer organização e felicito-vos porque se estamos aqui, de alguma forma, estamos a vibrar nesse comprimento de onda. Por isso, bem-vindos e belíssima sessão. Tem microfone. Obrigada. Antes eu pus ali, mas não pus o link. Se quiserem pesquisar, depois é rgmentores.org, conseguem ver no site e conseguem ver alguma coisa, mas também, como eu digo, depois fico disponível, depois mandem-me o WhatsApp, marcamos algo e eu explico mais. Mas podem pesquisar rgmentores.org, acho que é .org, e saber mais e ver-nos lá, ver um bocadinho mais. Agora então, vamos lá, vou partilhar. E vou então compartilhar aqui. Conseguem ver? Sim. Acho que. Deixa eu ver se ponho assim. Ok. Já estão a ver só o pequenino? Sim. Pronto. Isto para quê? É, como eu digo, os slides, alguns deles, ou isto é formatado dentro daquilo que é a formação da mentoria, só que aqui isto é uma das sessões, mas é de forma resumida. Estão à vontade para fazer interações, estão à vontade para fazerem questões, e eu não vou aprofundar, mas vamos ficar aqui a saber, e vou começar também com alguma brincadeira e aqui a desbloquear um bocadinho o gelo. Por isso, não se surpreendam e fiquem aqui atentos. A única coisa que eu começar, pronto, é estas as perguntas que eu vou tentar. O que é a mentoria? O que a diferencia das demais disciplinas e como te pode ajudar? Sabendo que temos aqui estes 5 pontos, vamos ver o que é que lhe confere singularidade, distinção e identidade, como disciplina e como profissão. Vamos ver qual é o processo distintivo, então. No terceiro, qual é o tipo de relação que a distingue das outras, qual é o tipo de resultado esperado e o que é que confere coerência, eficácia e legitimidade à mentoria. É isto que eu vou tentar esclarecer. E agora vamos aqui fazer uma brincadeira. Vamos manter a mente aberta. Vamos lá. E vamos fazer uma coisa. Observem um objeto perto de ti. Observar, por exemplo, a forma, a cor, as características físicas. Já descobriram por aí algum objeto? Eu vou ver, já sei, vou por aqui a ver se vos vejo de outra forma, porque senão eu não estou a conseguir ver aqui. Ok, tá bom. Ora, já viram um objeto, viram qual era a forma, a cor, a dimensão, as características físicas. Viram? E agora vamos mudar o ponto de vista. Vamos mudar o ponto de observação 180 graus. Igual estão a ver. Pronto. E observem agora de forma mais detalhada. Pronto. Estão a observar? Será igual? Será diferente? Conseguem ver outras coisas? Ou será que veem a mesma coisa? Vamos agora mudar o foco. Que já olharam para o objeto? Já ficaram com uma sensação daquilo que é o objeto, e que, olhando de uma maneira e olhando da outra, 180. E agora, neste momento, aquilo que eu quero mesmo saber quero que vocês vejam, nem sequer quero, não é, a questão não é saber, é quais são as tuas emoções, os teus sentimentos, sensações e pensamentos neste momento. O que é que realmente estão a pensar neste momento? Mais do que, ok, estou aqui na expectativa, ok, quero aprender, mas isto de querer estar aqui e o de querer aprender e o de estar aqui presente, quais são as emoções que vos geram?
quais são os sentimentos e sensações e os pensamentos. Estou aqui, eu devia estar a fazer o jantar, deve estar ali a louça por lavar. Ai, que chatice. Uau! Vamos ver o que é que é. Agora até já ouvimos falar espanhol, eu nem imaginava que ia falar espanhol. Tudo na vida nos provoca emoções, sentimentos, sensações, pensamentos, e às vezes temos a dificuldade, querem geri-los, querem aceitá-los, muitas vezes até temos vontade de rir e não quero rir, quero chorar, ou temos vontade, há sempre isto, e também quem nos ensinou? Qual foi o mentor que nós tivemos que nos ensinasse a gerir as nossas emoções, a gerir os nossos sentimentos? E essa acaba por Para ser, interromper, às vezes até nem os conseguimos reconhecer, e que é porquê? muito importante. Porque não nos foram ensinados, não nos foram, nós observamos através do outro e observamos muito mais até aquilo que, por exemplo, vamos à família, não é? Porque foram os nossos primeiros mentores, não é? Mesmo sem saber, ou sabendo, ou com consciência, ou sabendo o que estão, os nossos primeiros mentores são os nossos pais, ou os nossos familiares, ou aqueles que estão mais próximos, porque às vezes, eu não tenho pai nem mãe. Todos têm pai e mãe, mas depois aqueles que são. E no fundo, nós aprendemos a olhar para eles e a ver que eles estavam tristes e a perceber porquê. E a que estavam alegres e a perceber porquê, mas sem saber. E fomos aprendendo dessa forma. Por isso, aponta o teu dedo para onde os outros veem o teu rosto. Vocês não sei se conseguem estar aí ao lado e se conseguem estar ao lado. Conseguem apontar o dedo para onde os outros veem o rosto, o vosso rosto? O que é que realmente vês no lugar onde está a apontar o teu dedo? O que é que realmente vês? A mentoria começa aí, não começa no outro, não começa na teoria, não começa noutro sítio. A mentoria começa naquilo que nós vemos de nós próprios. A mentoria começa na forma como te vês. E é essa forma que tu vês, é isso que está dentro de ti, que tu consegues transmitir ao outro. Por vezes, as pessoas dedicam muito tempo a fazer aos outros. Não, não tenho, tenho que fazer para os meus filhos, tenho que fazer para os meus pais, tenho que fazer. Ainda outro dia estava a ouvir uma coisa, isto misturando sobre a gestão de tempo. Como é que gerimos o nosso tempo e o que é que acontece às pessoas que não têm tempo? E se forem pensar bem, a primeira pergunta que se deve fazer é: e quanto é que do teu tempo gastas com outras pessoas? Vocês gastam mais tempo com outras pessoas ou convosco mesmo? Não precisam responder, mas pronto, mas fiquem essas coisas. E da mesma forma que há um outro exemplo que eu costumo dar muitas vezes, a mim quem me levou para estes caminhos foi tentar chegar à conclusão de que eu não poderia ajudar os meus filhos se eu não estivesse bem. Primeiro, porque eu senti que eu não tinha forças para ajudar, eu não tinha porque eu não estava bem. Depois, até porque eu vi um filme, e vou voltar a contar, para quem não sei se já me ouviram, essa que me ficou gravada na memória, em que em tempos de guerra, uma mãe tinha dois filhos e a mãe, toda a comida, não havia comida, não é? Ela estava isolada, toda a comida ela dava aos filhos e ela não comia. O que é que aconteceu? Essa mãe morreu, certo? E essas crianças, que foi feito delas? Foram para o orfanato e foram maltratadas. Não teria sido melhor se os três tivessem comido, se os três tivessem dificuldades, mas mesmo assim, mas tinham uma mãe. Podiam ter mais fome, podiam ter que os três ir trabalhar, podiam ter que os três, naquele caso, os três, porque eram dois filhos e a mãe, mas no fundo, a mãe deu ao outro, esquecendo-se que aqueles filhos precisavam da mãe, esquecendo-se que nós somos importantes, estamos cá porque somos importantes para alguém, somos importantes para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos companheiros, para maridos, mulheres, para os nossos alunos. Às vezes eu vou para a escola e desespero, venho de lá desesperada, porque, mas
Mas só quando temos, quando nos percebemos e nos entendemos, e quando nos colocamos em primeiro lugar, e isto não é ser egoísta, porque é uma coisa, é ser egoísta é eu querer mais para mim do que para os outros. Não é a mesma coisa que colocar-me em primeiro lugar. Eu coloco-me em primeiro lugar, ou devemos pensar isso, eu coloco-me em primeiro lugar, porque se eu estiver bem, eu consigo ajudar os outros de uma forma diferente. Se eu estiver bem, eu consigo perceber, por exemplo, em situações de bullying, que eu tenho escrito tanto sobre bullying, eu consigo entender que a raiva que o outro está a despejar sobre mim não tem nada a ver comigo. Eu estou ciente de mim e assim eu posso chegar ao pé dele e perguntar-lhe: olha, mas desculpa lá, porque é que estás assim? O que é que te fez? O que é que te preocupa? Mas para isso temos que nós estar bem. Se não estivermos bem, também não é. E o processo de mentoria começa aí. E não interessa nós dizermos que sermos bons mentores, somos bem, o que nós vamos transmitir é aquilo que temos e aquilo que somos. Seja lá como for. E mesmo as experiências vividas ou tudo aquilo que nós vivemos, com um foco em nós. E nós poderemos ajudar o outro com o foco naquilo que nós vivemos e que superamos e que aprendemos. Também não vale a pena, nem vamos nunca dizer ao outro aquilo que erra. Às vezes aquilo que se erra no contexto de, ok, não vais por aí, que não é esse o caminho. Por isso, a verdade de cada um e depois, a verdade de cada um não são temas de especulações nem de argumentação, mas sim de visão, experimentação e resultados. Ou seja, também ao apontar os outros, também a ver os outros, nós temos a mania também de perceber que achamos que sabemos muito sobre o outro, se nem sabemos sobre nós mesmos. E a minha verdade, quando eu digo a minha, eu quero que vocês todos pensem na vossa, não é? A verdade de cada um não são temas de especulação, é a minha verdade, é o que eu sinto, é o que eu sou. Não é o que o outro especula sobre aquilo que eu sou. Embora muitas vezes tenhamos essa sensação. Muitas vezes na família, por exemplo, voltando aos alunos, aos professores, aos pais, à família, muitas vezes fazemos especulações sobre. Ou vemos e vemos, tem um brinquinho no nariz, agora que toquei no nariz, pá, já é nisto ou já é aquilo. Ou tem um não sei o que mais, ou já tenho, ou tem um andar estranho, já é porque não sei o quê. Ou não comunica, já é. Não são temas. A verdade de cada um não são temas de especulação nem de argumentação, mas sim a minha verdade. A verdade de cada um de nós tem a ver com a visão que nós temos, a visão que nos foi ensinada ou que foi aprendida, a visão que temos, a experimentação daquilo que já experimentamos e os resultados que vamos conseguir. É por aqui que tudo dá início. Vamos dar início então? O que é a mentoria e como me pode ajudar? Primeiro, com isto básico. O que vão aprender aqui, o que não o vejam para os outros, vejam para vocês primeiro. E vejam como vocês podem ser mentores, cada um de si primeiro. E essa também me parece ser aquele que é o mais sensato para começar. Vamos lá ver então o que é isto. O Rafael Hernandes já disse alguma coisa sobre mentoria. A Dulce disse que pensava que era uma coisa muito, 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 muito complicada, mas afinal, não sei se tem caderninho para escrever, não sei se não falei nisso, se tem algum sítio para tomarem notas, muito bem, quem tem. E então, quando pensas na palavra mentoria, quais são as primeiras 5 palavras que vêm à cabeça? Escreves. Isso já está. A partir do que sabes
das seguintes disciplinas: formação, coaching, consultoria, terapia. Quais das palavras que escolheste se aplicam igualmente a estas disciplinas? Podem falar. A aprendizagem, o conhecimento, as vivências. Eu tenho aqui acolhimento e método, além de outras, mas pelo menos estas duas. Vocês já estão mais adiantados na coisa, afinal já aprenderam alguma coisa. Quando falamos de formação, vamos fazer. Peço desculpa quando eu tenho algumas observações, se eu fizer alguma observação que não seja. Eu faço. Eu, sou assim, dou aulas aos quintos e sextos anos, às vezes sou assim, por isso não se sintam ofendidos com alguma coisa. Eu acho que, Francisco, eu não sei se respondi assim, pronto. Mas o que eu queria dizer é que quando falamos de formação, falamos de quê? Basicamente. Aprendizagem. Ensinamento. Sim, mas há normalmente um programa que é dado, não é? Formação, a gente vai dar a formação, é uma coisa que é mais uma transmissão de conhecimentos, não é? Quando falamos de coaching, o que é que estamos a falar? Igual. Senhor coach, Francisco, por exemplo, ou Sílvia. Eu acho que aí podemos falar de método, por exemplo. Eh, É uma metodologia que ajuda a pensar e estrutura o pensamento e as ações. Quando normalmente falamos de coach, falamos de treinamento, por isso estamos a treinar para uma competência, será? Levar a pessoa a chegar a um objetivo, a chegar a um fim. Ajudar a pessoa, através do próprio questionamento, a chegar a um determinado objetivo e a um determinado fim. Pronto, um objetivo que se propõe, normalmente um objetivo de trabalho, normalmente um objetivo, às vezes exterior a ele, ou também interior a ele, é assim. Interior, sim, exterior ou interior, sim, as duas coisas. Quando falamos de consultoria, vou voltar a fazer as perguntas à mesma coisa. Francisco, és consultor, certo? Aconselhamento e seguimento. Por exemplo, a tua consultoria é consultoria de vendas, é? Sim. De imóveis, por exemplo, não sei. Passa muito Explica passa muito por o aconselhamento, sim. por o aconselhar ao outro. A terapia, temos, por exemplo, a Helena, que não a vejo agora aqui no meu coisa, mas, por Acolhimento. exemplo, Acolhimento. estamos a falar de coisa. Quando falamos de mentoria, agora falamos de que é a transmissão e já vamos ver isso. Mentoria passa um bocadinho de eu não tenho, nenhum de nós tem uma fórmula mágica, ou tem um modelo, tem uma coisa que segue, não é? Mas no fundo nós não sabemos, no final, não sabemos muito bem onde é que vamos chegar nesse processo. Sabemos por onde quer ir e sabemos que a cada passo dado, vamos descobrir mais coisas e vamos trabalhar juntos. É um processo que é trabalhado mais um a um, mas já vamos ver isso. Mas quando falamos e estas depois vou acabando por ver, no fundo, cada uma destas observações são as nossas teorias que determinam as nossas respostas. Ou seja, a sensação que nós tínhamos inicialmente, se não tivermos antes de aprender, que são as nossas teorias que determinam sempre as nossas respostas, diz o Albert Einstein. Eu depois, às vezes, avanço aqui um bocadinho mais nisso. Ok. O que é que diferencia então a mentoria, para avançarmos um bocadinho? O que é que diferencia a mentoria? Tem 5 níveis que a diferenciam. Tem um primeiro nível que é a singularidade, extensão e identidade, que é, já vamos ver o que é. Tem um segundo nível que é o processo utilizado. Um terceiro nível que é o tipo de relação que se cria entre o mentor e mentorado, o mentor ou mentee. Temos um quarto nível que são os resultados esperados, que são um bocadinho
diferentes ou iguais, ou quais são os resultados esperados e depois a coerência, eficácia e legitimidade no processo. No primeiro fator, o que é que lhe confere singularidade, distinção e identidade à mentoria como disciplina e como profissão, porque ela acaba por ser uma profissão, é porque ela tem uma teoria, tem uma prática e tem um método operativo. Nós, normalmente, a teoria, nós vamos buscá-la aos grandes filósofos, a Sócrates, ao Platão, a todas estas maêuticas, e não vou entrar por aqui neste processo, é o que eu digo, isto não é uma formação, não vou aprofundar, vamos só ficar com uma ideia geral, mas pronto, fomos estudar com grandes filósofos e que foram indagando e foram questionando e foram pondo em questão, fomos buscar, depois a situação quando é que se põe em prática e depois o método operativo, o método operativo, e vamos ver a partir da esfera da ação, a disciplina torna-se uma profissão, por isso temos axiomas essenciais, categorias decorrentes dos axiomas, teoremas relativos à faculdade do ser humano, princípios orientadores e um método operativo. E basicamente hoje aquilo que eu vos quero dizer é que o método operativo, aquele que se aplica, tem a ver com um princípio orientador de transferência. Vamos transferir a partir do nosso conhecimento, transferir através do meu método. Vamos a exemplos práticos. Eu vou continuar a falar um bocadinho da minha experiência com mentoria. A minha experiência de mentoria tem muito a ver com mulheres que não conseguem fazer a gestão familiar com a gestão profissional, ou mulheres que são um bocadinho mais submissas. Não vou dizer o termo, nem sequer sei se o termo é submissas ao marido, é que trazem estes mitos e estas crenças e depois tem aqui uma dificuldade de trazer mitos e crenças que depois temos que trabalhar. E eu, como também já foi isso, por isso eu do meu processo de mentoria, da minha experiência e como é que eu ultrapassei, como é que saí de ter sido vítima de violência doméstica, como é que eu saio dessa situação para a situação de ser líder da minha própria vida hoje, que é isto que acabo de dizer, e é isto que é o meu método de mentoria, que é aí que se transforma, e eu sei que todo o processo passa pelos 5 pontos que eu tenho no meu método de mentoria. No entanto, cada um dos pontos, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Cada pessoa vai ter o seu processo de desenvolvimento. Por isso, é impossível fazer as mesmas coisas. As duas pessoas são diferentes. Agora, os princípios, e por isso vamos ver também na próxima sessão e nas próximas sessões algumas coisas, o princípio de funcionamento do ser humano, do nosso pensamento, a maneira como pensamos, esse sim acaba por ser comum e nós conseguimos trabalhar a maneira como há coisas que são hereditárias, há coisas que são aprendidas, há coisas que estão lá. Por isso, a transferência, o princípio orientador de transferência, eu vou transferir o meu conhecimento, mas não estanque, ou seja, eu não sou boa mentora porque digo assim, ora, eu para ir do ponto A ao ponto B, eu fiz desta maneira. Não pode. Eu posso ok, eu fiz desta maneira, mas vamos ver qual é a maneira com que eu sei que do ponto tem que ser do ponto A ao ponto B, a maneira como se vai, a minha experiência pode ajudar em alguns casos, mas não é necessariamente a experiência que o outro vai viver. E é isso, mas temos que perceber de onde vai e para onde quer ir, e temos que saber que há um processo que tem que ser feito e que temos que ir lá. Normalmente, no meu caso pessoal, nas minhas mentorias, acabamos por ir às feridas emocionais de infância, que são difíceis de reconhecer inicialmente, que ninguém reconhece como tal, e que a dada altura vai ser o próprio menti que o vai reconhecer e não eu que lhes vou dizer. Por isso, é generativa, porque é isso, porque é um processo que se vai gerando, e vamos gerando e vamos e para desenvolver aquele potencial que cada um tem. Não há, todos nós somos seres divinos,
todos nós temos todos os potenciais dentro de nós, às vezes não os pomos em prática pelos medos, pelas crenças, por aquilo que nos foi dito que tu não vais capaz, não és capaz, tu não prestas. E é isso que vamos ter que começar por limpar e fazer nisto, por exemplo, referindo aquilo que é o meu processo de mentoria naquilo que são as minhas situações, só como exemplo, mas todos eles são orientadores. Nós transferimos, orientamos, olha, como é que é? É generativa porque se vai gerando e para desenvolver o potencial do seu mentee. O grande problema do fator 2 em essência, o processo é um processo distintivo. Porquê? Porque é um processo, como disse, é colaborativo, é sistémico, é criativo, é transformacional, é através da aprendizagem de conteúdos procedimentais, por isso os procedimentos é que acabam por ser iguais, e é do princípio da realidade ao princípio da possibilidade. Nós analisamos qual é a nossa realidade, qual é a realidade que o mentee ou aquilo que se está a viver, e vamos para a possibilidade de. Agora, a grande parte, e aquilo que normalmente acontece em todos os processos de transformação, todos os processos são tipo este processo. Não sei se estão a ouvir o som ou se só estão a ver a imagem, mas o processo é o processo igual como a da lagarta para transformar em borboleta. É um processo lento, é um processo que às vezes não conseguimos ver, é um processo que nos obriga a ir dentro, que nos obriga vou tirar o coisa, é um processo que nos ajuda a reconhecer-nos. Que às vezes nem sequer, como eu dizia, por isso é que vos dizia para apontarem, para cada um apontar para si, que às vezes nem sequer nos reconhecemos. Durante muito tempo eu nem gostei. Há muita gente que diz assim: eu não gosto de me ver na fotografia, ou então eu não ia muito ao espelho, porque às vezes nem nos reconhecemos. Por isso é um processo que é muitas vezes lento, é um processo que. Voltando a dar o exemplo, por exemplo, das minhas mentorias, e acho que nas terapias ou quem faz acompanhamentos também deve fazer isso. Às vezes fazemos chorar, às vezes tenho algumas que me dizem: "Oh, Fernanda, não me batas mais", no sentido de que dói, de que eu costumo dizer que a minha mentoria é como se tivéssemos isto digo muitas vezes, é como se nós tivéssemos uma ferida, porque quando temos algo, uma ferida, aquilo que se costuma fazer, as mães o que é que fazem? O menino aleijou-se, o que é que fazemos? Damos um beijinho. O beijinho já passou. Aprendemos a fazer isso de tal forma que sempre que alguma coisa nos magoa e que não sabemos como trabalhar, damos um beijinho e já passou, escondemos debaixo do tapete, fazemos uma série de coisas. E aquilo que é o processo de mentoria, eu costumo dizer que o processo de mentoria é ir lá a voltar a abrir a ferida, a ir lá limpar todo o lixo que está lá, todo o lixo que se meteu debaixo do tapete, todo o lixo e ir lá limpar tudo isso, e depois sim. Porque há as pessoas que dizem assim: isso esquece. Não é para esquecer, é para ver, ok, sim, eu tenho aqui a cicatriz que ficou depois da minha ferida, mas eu ultrapassei, eu consegui, eu curei. Agora olho para ela com orgulho, para a ferida, olho para o orgulho que, uau, eu já não sou vítima daquela situação, eu já sou líder, eu passei. Por isso, as pessoas às vezes quando, eu passei por não sei quanto, passaste, que bom, não és vítima, és líder, porque já passaste. Mas o processo é lento, o processo tem que ir à dor, e o processo de mentoria é um processo assim, de ir lá pouquinho a pouquinho, vendo, indo à parte escura, ficando no escuro, ficando no seu, para depois sair a sua linda borboleta nas suas potencialidades. O terceiro fator é o tipo de relação que distingue a mentoria. E como eu disse, o tipo de relação acaba por ser, é um acompanhamento, não é? Mas, no fundo, o que é que nós passamos da expansão das potencialidades, ou seja, as possibilidades, aquilo que existimos, aquilo que nós queremos é criar, aquilo que faz a mentoria é pegar naquilo que é a realidade, que é a existência, aquilo em que me tornei, porque
se alguém chega a um processo de mentoria, ou quando nós fazemos um processo de mentoria, é porque a pessoa se tornou daquilo, mas como eu disse desde o início, são umas seres divinas, são umas seres, mas à medida que vamos, que vamos crescendo, não é? Vamos ficando com aquilo que a família nos formata, que a sociedade nos formata, que a escola nos formata, tudo isso, e nós vamos nos tornando. Às vezes, ainda ontem estava a falar com uma pessoa que dizia, eu tornei-me assim porque é uma capa, porque é uma maneira de me proteger, porque me fui habituando, porque não poderia ser assim. E nós vamos fazendo isso e vamos nos tornando em algo que, na verdade, vai contra aquilo que nós éramos na criança, porque as crianças facilmente, até os 7 anos, ou até aí que facilmente acabam por, que é aí que definem a sua personalidade, acabam por dizer aquilo que sentem, ou aquilo que pensam, mas depois vamos nos acomodando para quê? Ok, já para agradar ao pai e à mãe, para agradar ao companheiro, para agradar ao patrão, para agradar não sei quê, e vamos nos tornando numa outra, e depois quando procuramos a mentoria, nestes casos, procuramos a mentoria porque já não conseguimos viver dentro daquilo que nos está a prender, que nos está a sufocar, que nos está a trazer o burnout, que nos está a trazer doenças até terminais, que nos está a trazer o mal-estar, e então queremos é ver a potência, aquilo que realmente, aquilo que faz, o tipo de relação que há na mentoria é fazer com que ele passe daquilo que se tornou naquilo que realmente é em potência e que se pode tornar, e é isso que nós ajudamos. É um acompanhamento interrelações relacionais, convencionais e processuais, com o objetivo de expansão do potencial, expansão das possibilidades. O que nós queremos é expandir a possibilidade daquilo que a pessoa que está à nossa frente consegue. Nós, na escola fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos alunos, a tentar que eles queiram fazer mais também, não é? Ou com os nossos filhos, com as pessoas com que nós convivemos todos os dias, também fazemos isso. O quarto fator é o tipo de resultados, quais são os resultados que distinguem que distinguem a mentoria. É normalmente uma mudança de comportamento ou desempenho. Se não houver mudança de comportamento ou desempenho, não estamos é isto que acaba por distinguir das outras disciplinas, ou que acaba por fazer. Nós passamos e quando falamos de competência, eu não tenho competência para. Quando dizemos eu não tenho competência para, aquilo que nós estamos a dizer é, ok, o que é que eu ainda, então eu tenho que aprender. Tenho que desenvolver a competência. Desenvolver a competência nem toda a gente sai com. Ninguém é super competente em algo se não o desenvolver, se não aprender. Peço desculpa. Por isso, nós vamos dos nossos valores, das nossas certezas, vamos transformando em motivação, com motivação e com direção para aqui, para desenvolver as tuas competências e as tuas aptidões, com sempre com uma motivação, com um compromisso, ou seja, nos processos de mentoria também tem que haver compromisso de ambas as partes. E o que nós queremos é transformar, o que é que a mentoria faz? É desenvolver o desenvolvimento pessoal, profissional, organizacional, ou seja, preencher lacunas comportamentais e de desempenho. Coisas que, se calhar, que nos estão a provocar a falta de prosperidade, nos estão a provocar o não conseguirmos ter o relacionamento, que nos está a provocar o não conseguir ter aquele emprego, o não conseguir ter, sei lá, há uma série de coisas que nós não conseguimos às vezes, e então a mentoria também nos pode ajudar nesse processo a preencher lacunas comportamentais e desempenho, porque no fundo é isso, mudando um bocadinho aquilo que são os nossos comportamentos apreendidos, os comportamentos que já temos aqui no nosso ADN e que já vêm das gerações passadas. Eu sempre fui assim, o meu avô sempre foi assim, a minha avó sempre foi assim, a minha mãe já é assim. Não, com eles tudo bem.
mas nós podemos fazer diferente, porque também temos outras competências, também temos outra sabedoria, também temos outros meios que eles não tiveram, quer em comportamentos, quer naquilo que é o desempenho. E então, o último fator, que é que lhe confere coerência, eficácia e legitimidade à mentoria, como disciplina e como profissão, são os paradigmas do processo. É um princípio orientador de quem ajuda, e quem ajuda é através da experiência. Nós ajudamos através da experiência, porque se não o vivemos, eu não posso ser mentor de algo que não experimentei. Não faz sentido nenhum, não é? Temos que experimentar. Essência é, na essência, o princípio de orientação de quem ajuda, a essência do ajudado é o potencial que cada um dele tem que ter, há esse potencial dentro dele. A natureza, a estrutura dinâmica é o conhecimento explícito, aquele que nós já temos e que fomos adquirindo. A ação humana é intencional, nós fazemos isto de forma intencional. Tomar consciência, assumir as responsabilidades e atos responsáveis, que muitas vezes também é isto que nós não mudamos muitas coisas porque não temos consciência delas. Sim, e isso também provavelmente já vos aconteceu, que às vezes faziam uma determinada coisa, pronto, aquela de cortar o rabo ao peixe. Tinha consciência porque é que o fazia, de certeza absoluta, que a partir do momento que lhe disse que afinal era porque não cabia na panela, começou a não cortar o rabo ao peixe, digo eu, porque se tomou consciência, depois assumiu-se a responsabilidade, não é? Assume-se a responsabilidade. Pronto, eu quero comer a parte do rabo do peixe, que até gosto do rabo do peixe, por isso não vou aqui e depois assumir a responsabilidade e depois ter os atos responsáveis. O método operativo são as questões estratégicas. Por isso, também num processo de mentoria, eu não posso forçar o outro a nada. Eu vou fazendo perguntas, cada um de nós vai fazendo perguntas para que leve o outro a procurar a alternativa, o outro a procurar as soluções. Nunca num processo de mentoria, nós mentores damos as soluções, damos caminhos, orientamos. É como o Emmanuel, como vai no caminho de Santiago, vai vendo as setas. Por isso é como seja, damos as setas, damos orientações, mas vamos fazendo estas questões estratégicas, vamos perguntando, olha, e porquê isto? E o quê? E o que é que te pareceu? E o que é que e damos algumas alternativas nesse processo. Ora bem, eu ando aqui com o que é que aqui não tem? Quem vive respira, quem lê aprende, quem compreende, quem age compreende, quem põe em prática o que aprendeu, verificando os resultados, é aquele que realmente sabe. Viver, fazer, experimentar e praticar diariamente é esse o compromisso. Bonito. E depois acabo com esta frase, antes de acabar a partilha: nunca haverá uma borracha para corrigir o passado, e é isso que nós temos que ter em mente, por isso é que eu digo que não é dizer que não houve lá a ferida, mas haverá sempre um lápis para escrever o futuro.